Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui através do canal do YouTube da Igreja Batista de Vila Mariana, acompanhando as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical com diversos professores. E eu queria ressaltar a você que porventura ainda não assistiu às nossas aulas, às outras aulas. As aulas estão aqui no nosso canal. Você, depois de assistir essa aula, você pode estar acessando. E eu queria incentivar você, caso você não esteja acompanhando as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Vila Mariana, que acompanhe as que já foram ao ar e as próximas aulas também que nós teremos. Então é muito bom a gente ter esse canal e essa forma de podermos juntos estudarmos a Palavra de Deus. Antes de começar a aula de hoje, eu queria orar com você, então eu convido a você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar? Pai amado, eu agradeço, Senhor, por este momento que temos de abrir a Tua Palavra, de estudarmos e de termos, ó Pai, luz para os nossos caminhos, ó Pai. Te agradeço pelos recursos que Tu tens concedido a nós. E apesar de não estarmos juntos presencialmente, podemos ainda assim estudar a Tua Palavra. Nos abençoe agora, capacitando as nossas vidas, a mim, aos meus queridos que estão acompanhando também, que possamos compreender nitidamente os Teus propósitos, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje o tema da nossa aula é a marca do caráter cristão. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. Hoje nós daremos sequência ao capítulo 5, então eu recomendo você neste momento aí a pegar a sua Bíblia, seja ela a Bíblia impressa, como eu pessoalmente prefiro utilizar, seja no seu smartphone, no seu tablet, deixa aberto, afinal de contas nós estamos numa escola bíblica, então deixa a sua Bíblia aberta aí, se você quiser já abre lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos estar estudando entre os versículos 22 e 26 hoje. Mas antes de nós darmos início, eu queria dar alguns destaques aqui, começando pelo tema da nossa aula, né? Sobre a marca do caráter cristão. Eu queria, apesar de nós falarmos de marca de caráter, se eu perguntar para você, talvez você tenha uma resposta, uma definição do que seja marca e do que seja caráter. Mas tem algumas coisas aqui bastante interessantes aqui e que tem um sentido talvez até mais profundo com relação àquilo que nós estaremos estudando hoje. Então eu queria destacar primeiro aqui o conceito de marca. O conceito de marca. Marca é algo que, principalmente a partir do século XX, é muito utilizado no marketing e as marcas passaram a fazer parte da vida das pessoas no mundo inteiro, principalmente de uma forma mais intensa na segunda metade do século XX, quase que com uma relação até sentimental. E eu trouxe aqui, eu queria trazer para vocês, na realidade, um pouco desse conceito, né? A Association da American de Marketing, ou melhor dizendo, a American Marketing Association, diz que a marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos que tem o propósito de identificar bens ou serviços. Esse é o conceito de marca no marketing. E eu queria trazer aqui algo interessante também, que o Philip Kotler, um dos principais autores do marketing, até conhecido como o pai do marketing, ele fala o seguinte no seu livro Administração de Marketing, ele fala que a marca ela pode conduzir a 6 níveis de significados. Olha só, presta atenção aqui. Dos 6 níveis eu queria destacar 5, que são atributos, benefícios, valores, cultura e personalidade. Então, atributos, benefícios, valores, cultura e personalidade. E eu queria fazer um desafio a você aqui, um exercício, para que você lembre de pelo menos uma marca de algum produto, de algum serviço que você consome no seu dia a dia e que você tem quase que uma relação muito positiva com relação àquela marca. Pode ser
um sabonete que você costuma utilizar, uma marca de café que você costuma utilizar, seguramente marcas que consumimos e que gostamos é porque em algum momento nós tivemos uma experiência positiva com aquele produto, com aquela marca e, portanto, você tem uma imagem ou associa àquela marca algo positivo, algo realmente que te faz bem ou que te cria um certo bem-estar. Por sua vez, a recíproca é verdadeira com relação às marcas. Tenta lembrar uma marca de um produto ou serviço que porventura você já teve alguma decepção por não atender a expectativa ou por ter tido até mesmo algum tipo de aborrecimento, e hoje, todas as vezes que você vê, escuta, enfim, tem algum contato com aquela marca, te cria um certo repúdio por conta de uma experiência ruim ou negativa com relação à marca. Então a marca, ela acaba tendo esse poder de, junto a ela, associar justamente atributos, valores, personalidades, benefícios, e que fazem com que haja essa relação quase que, às vezes, sentimental em algumas marcas, seja positiva ou seja negativa. Segura esses conceitos aqui e eu queria seguir para o conceito de caráter, né? O dicionário online de português, ele diz o seguinte, que caráter é a caracterização do próprio sujeito, é a índole, temperamento e personalidade. Então esse é o conceito de caráter. E o nosso propósito hoje é nós identificarmos, e a pergunta que eu faço é, qual é a marca do caráter cristão? Como é que vamos responder a essa pergunta? Qual é a marca do caráter cristão? E é interessante porque o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja da Galácia, ele traz uma série de questões, e que nós estamos estudando aqui neste capítulo, uma série de diretrizes para a santificação do cristão, o encorajamento à santidade e o amor induzidos pelo Espírito Santo. E aí nós começamos a ter algumas respostas a essa pergunta quando nós vamos para o capítulo 5. Então eu queria pedir para você, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. No capítulo 5 de Gálatas, eu vou ler os versículos 22 e 23. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vale ressaltar, como nós vimos na aula anterior, e ressalto mais uma vez, se você não viu, você pode acessar depois, quando nos versículos anteriores, Paulo ressalta aqui a questão do viver pelo domínio da carne ou o viver pelo domínio pelo Espírito Santo. E aí ele vem falando justamente sobre os frutos do Espírito, aquilo que realmente nós que aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, como o que deve exalar realmente nas nossas vidas, como fruto do Espírito, como aquilo em que devemos buscar na nossa vida, devemos buscar no nosso dia a dia. E aí eu queria começar aqui, junto com vocês, analisar um pouco esses dois versículos, né? Quando ele diz que os frutos do Espírito é amor, essa palavra amor, ela é traduzida do grego como ágape. A palavra de Deus nos ensina a amar uns aos outros. E aqui é muito interessante, porque essa questão do amor, e quando Paulo fala sobre frutos do Espírito, não está aqui, você pode ver no texto, falando, olha, para nós amarmos aquelas pessoas com quem nós temos uma empatia muito grande. Não é isso. Paulo fala para nós amarmos a todos, mesmo aquelas pessoas que muitas vezes nos causam algum tipo de situação desconfortável. Ainda assim, Deus e a palavra de Deus nos ensina a amarmos a todas as pessoas. O amor, a compaixão, e Cristo nos ensinou isso, deve ser uma característica, deve ser uma das marcas desse caráter cristão.
Então isso é bastante interessante aqui, quando o apóstolo coloca aqui sobre a questão dos frutos do Espírito, começando com amor. A segunda palavra, alegria. Alegria. É importante ressaltar aqui que todos nós, inclusive aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, sentem tristeza. Isso é normal, não há nada de errado de sentirmos tristeza. Mas é verdade que o Espírito Santo de Deus nos proporciona ter alegria mesmo em situações adversas. E termos forças, de termos por característica pessoal a alegria. Você já comparou aquela pessoa que tem sempre aquele semblante carregado, ruim, né? Isso é uma característica que não condiz com aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. Então a alegria, ela é uma característica também, deve ser uma característica do cristão. Mas mais uma vez eu ressalto, isso não quer dizer que não sintamos tristeza em situações, às vezes aflitivas, a perdas muitas vezes de um ente querido, só para exemplificar aqui. Então são muitas situações que nos causam tristeza, sim, e não há nada de errado nisso. Mas é importante que a nossa vida, nosso estilo de vida, exale também a alegria de ter Cristo no coração. Mas o texto segue também, além, então nós falamos de amor, alegria, paz. Olha que interessante. O mundo todo busca paz. E se nós formos ver ao longo da história, quantos acordos de paz já ocorreram ao longo da história, entre nações, entre países, né? Muitas coisas. Mas essa paz aqui é a paz que excede todo o entendimento. A paz interior, a paz de espírito, mesmo quando tenhamos situações difíceis nas nossas vidas, situações desafiadoras, nós podemos nos alegrar. É a paz que excede todo entendimento. Eu queria pedir rapidamente para que você abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículos 4. Olha só o que Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O cristão deve realmente se alegrar e também deve ter esse sentimento de paz. É muito interessante visualizar que o mundo, aquelas pessoas que nos rodeiam, muitas vezes não compreendem a alegria e a paz que sentimos na nossa vida, mesmo em situações aflitivas, porque é uma paz de espírito, uma paz interior. E o texto segue falando sobre a longanimidade. Essa palavra aqui é muito oportuna aos nossos dias, no momento onde as pessoas são imediatistas, onde as pessoas não têm paciência, em todos os lugares, né? Onde o próprio desenvolvimento da tecnologia proporcionou a nós, conseguimos fazer muitas coisas com muita rapidez, de formas muitas vezes instantâneas, e isso causa uma certa impaciência em muitas coisas, impaciência com relação às pessoas, né? Sejam às vezes os mais jovens com relação aos mais velhos, enfim, aqui nós poderíamos discorrer muitas coisas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que realmente precisamos refletir se temos sido longânimos, ou seja, se temos sido pacientes com relação às coisas da vida, com relação às pessoas com quem nós nos relacionamos. Enfim, isso é algo que nós precisamos realmente autoavaliar. Esse aqui é um dos frutos do Espírito. Benignidade, né? Sermos benignos como servos de Deus, como cristãos. Essa também é uma outra marca. Bondade, termos realmente, já falamos de amor aqui, sermos bondosos para com as pessoas, para com a sociedade, de uma forma verdadeira, de uma forma profunda. Fidelidade é muito importante nos nossos dias também, onde as pessoas são muitas vezes descartáveis, onde não há muitas vezes comprometimento
mútuo, né, onde as coisas são tão superficiais. Essa é uma característica que deve marcar a vida do cristão. A fidelidade, seja no tratar, né, nas palavras, naquilo que se cuida, seja com relação aos relacionamentos interpessoais. Mas continua, mansidão. Nós, no nosso dia a dia, somos sempre pressionados a não sermos mansos. As pessoas hoje, cada vez mais, são agressivas. Basta você ver tudo que acontece ao nosso redor e no mundo todo, as pessoas cada vez mais agressivas. E a mansidão se faz como algo totalmente contraditório. Aquilo que a sociedade, a forma como a sociedade caminha, sermos mansos, uma característica forte. Domínio próprio. Isso é algo que devemos nos cuidar com relação a ações que porventura aconteçam, e devemos rever como tem sido nossas reações. Temos tido domínio próprio em situações muitas vezes em que nos magoam, onde muitas vezes temos situações de pressões. Como tem sido o meu domínio próprio? Nesses 2 versículos, queridos, a gente começa aqui já obter um pouco sobre a questão da marca do caráter cristão. É uma pergunta que eu iniciei no início da nossa aula. Lembra o conceito de marca que nós falamos? E a pergunta que eu faço para mim, que eu faço para você, é o seguinte: qual é a marca que nós temos deixado com as pessoas com que nos relacionamos? Seja na família, seja com cristãos e não cristãos, como é que as pessoas nos enxergam? As pessoas nos enxergam como pessoas realmente pacientes, longânimas, felizes, mansas, pessoas que têm domínio próprio. Qual tem sido o tipo de feedback que temos tido das pessoas com relação a nós? Qual é a marca que nós estamos deixando? Lembra do conceito de marca? Que pode trazer valores e conceitos positivos ou negativos. A nossa marca como cristãos tem sido positiva ou tem sido negativa? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Eu devo fazer, você deve fazer. Qual é a marca da nossa vida que nós temos deixado com as pessoas com quem nós nos relacionamos? Mas o apóstolo Paulo aqui na carta ele continua, e eu queria chamar a sua atenção agora para os versículos 24 e 25, que fala o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E por que ele fala isso aqui? Porque nós, apesar de termos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós convivemos com a nossa natureza carnal, que está constantemente querendo aflorar e querendo ser contrário a isso que nós falamos. E por isso que fala, nós já crucificamos a carne com Cristo, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e com as paixões e concupiscências da mesma. Então, quando ele ressalta aqui a questão dos frutos do Espírito, justamente compreendendo que o cristão já crucificou a carne que está consigo mesmo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então essa é uma busca constante. Essa é uma reflexão constante. Todos os dias, 24 horas por dia. Tenho andado em Espírito? Todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, nas situações que me ocorrem, o que tem aflorado na minha vida? Os frutos do Espírito ou os frutos da carne? Qual tem sido as minhas reações? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer, mas não só a reflexão, mas é algo que nós devemos nos automonitorar dia a dia, para que nós tenhamos de fato uma marca realmente do caráter cristão, do caráter de Cristo nas nossas vidas. E no versículo 26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
É muito interessante esse versículo 26, queridos, porque é comum também vermos pessoas que muitas vezes até com o objetivo de ser um bom cristão, acaba se perdendo e se vangloriando por sua vida, por suas atitudes, e nós devemos tomar cuidado, porque o objetivo de refletirmos, de exalarmos o fruto do Espírito é para honrar e glorificar a Deus. A nossa postura no mundo, essa marca positiva, não é para marketing pessoal, mas é para realmente honrar e glorificar a Deus, para que as pessoas possam ver nas nossas vidas, na nossa marca como cristãos, algo diferente, que elas possam se achegar a Cristo através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas reações, através das nossas ideias, dos nossos pensamentos, dos nossos posicionamentos. Isso é fundamental para que realmente possamos testemunhar e deixar a nossa marca. Veja algo interessante. Jesus nos ensina a pregar o Evangelho a toda criatura. E essa pregação do Evangelho começa a partir do nosso testemunho pessoal. Mais do que falar, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, a nossa postura podem e devem exalar realmente o Evangelho de Cristo. Não estou dizendo aqui que nós não devemos falar também. Mas nós precisamos também compreender que as nossas atitudes, o nosso posicionamento falam muito alto e deixam essa marca de Cristo. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Mas eu queria, para concluir também esta aula aqui, deixar um versículo que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando, que foram palavras de Cristo, que está lá em Mateus, capítulo 5 e versículos 16. 5:16 de Mateus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. E eu queria fechar aqui, quando eu estava preparando essa aula aqui, eu lembrei de um hino que o nosso coral cantava em alguns cultos especiais, como bodas, por exemplo, e é uma letra que ela faz menção justamente do cristão que exala o caráter de Cristo na sua vida. É uma música muito bonita, uma letra muito bonita. Eu queria muito rapidamente aqui citar essa letra que tem tudo a ver com essa nossa aula. Olha o que o hino diz: tenho aprendido em teu exemplo, tão claramente vejo a tua fé. Ouço Deus falando por sua voz. Teu grande amor por Cristo alcançou o meu viver. E o estribilho: através de ti, Deus toca o meu ser. E pelo teu olhar, sinto o amor de Deus. Por tua oração, firmou-me o bom Deus. Por teu cuidado, irmão, o teu cuidado, irmão, me alcançou. E a pergunta que eu faço é: glórias a Deus e honras a Deus quando pessoas, ao olharem as nossas vidas, ao olharem as nossas atitudes, possam reconhecer realmente a glória de Deus, Cristo Jesus, nas nossas vidas. Que essa aula, assim como foi para mim, seja relevante e seja uma reflexão de como tem sido a nossa marca no mundo, qual tem sido a marca do caráter cristão. Estamos exalando a marca de Cristo neste mundo? Fica essa pergunta, essa reflexão a todos nós. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. Pai querido, te louvo, ó Deus, pela tua palavra, que ela é sempre viva, sempre eficaz, sempre objetiva nas nossas vidas. Eu peço a ti que a todos nós que estamos acompanhando esta aula, o Senhor possa nos capacitar, nos abençoar, para que possamos exalar os frutos do Espírito em nossas vidas, ó Pai. Que possamos te glorificar nas nossas atitudes, nas nossas relações interpessoais, ó Deus. Nos livre do mal, Senhor, e concede a cada um de nós direção e sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Foi muito bom estar com vocês. Mais uma vez, ressalto a você que porventura não está acompanhando as nossas aulas, que acompanhe, estão todas aqui no nosso canal. As nossas aulas vão ao ar todos os domingos, logo após o culto, a transmissão ao vivo do culto da manhã da Igreja Batista de Vila Mariana. Então você pode estar acompanhando aí em todas as semanas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e da sua família e até a próxima.